Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um TCE Convida. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que foi muito discutido nos últimos dias aqui em Sergipe, que a gente vai falar sobre deficiência auditiva. Por que isso foi discutido aqui em Sergipe nos últimos dias? A gente teve uma conquista, os deficientes auditivos tiveram uma conquista nos últimos dias, que os deficientes unilaterais, ou seja, aqueles que só não escutam de um ouvido, passaram legalmente a ser reconhecidos como deficientes auditivos. Isso foi uma conquista realmente gigantesca, porque eu que sou mãe, por exemplo, de um filho que tem deficiência auditiva unilateral, as dificuldades são imensas e a gente sabe o quanto isso impacta na vida social, na vida profissional, em todas as áreas da vida da pessoa que tem deficiência. Então, para falar sobre isso e para falar sobre esse universo da deficiência auditiva e tudo que a gente tem, inclusive, como não deficiente, para aprender a lidar com essas pessoas, quem está aqui com a gente é uma servidora aqui do TCE, Mariana Caputo, que é uma deficiente auditiva, que, na verdade, é severa, ela não escuta dos dois ouvidos, mas ela é considerada como uma surda oralizada. O que é, Mariana, ser uma surda oralizada? Bom, prazer, muito obrigada. Agradecer o convite, a oportunidade aqui de trocar ideias sobre a nossa surdez, essa deficiência auditiva, que a gente gosta de falar, ter eficiência auditiva, que é uma limitação invisível, então a gente realmente fica, como se diz, muito atento ao mundo à nossa volta, para não deixar perder nada. Bom, a minha surdez oralizada, na verdade, quando descobri a minha deficiência auditiva, eu tinha quase 2 aninhos de idade. E aí que foram se fazer testes, que antigamente, na minha época, não tinha esses testes do passinho, outros meios de identificar a surdez de forma genética ou não. Então, constatou que provavelmente teria sido uma rubéola na época, que não tinha as vacinas. Bom, descobrindo minha surdez, aí começou aquele trabalho, de reabilitação, de me preparar para o mundo dos ouvintes. Na época, minha mãe fez isso. E aí, como eu também tinha primos mais velhos que eu, e era muito curiosa com o ambiente, o meu preparo foi esse, muita leitura, muita dinâmica. E assim foi, eu consegui organizar, fazer leitura labial. Então, porque se na verdade era severa no direito e severa profunda no esquerdo. E aí não me adaptei muito bem ao aparelho auditivo, porque a função dele é ampliar o som. Não substituir como um implante coclear, que é um ouvido biônico, vamos dizer assim, dos surdos que ouvem. Então, fui desenvolvendo, crescendo, e aí acabou com uma surda oralizada. E convivendo com a comunidade surda, que a gente sabe que tem uma diversidade muito grande, que são os sinalizados, oralizados e implantados. Então, é que a gente fala, eu sou uma surda bilíngue, que aí eu uso tanto a Libras quanto a oralização e leitura labial. Você pensa bilinguemente? Assim, o seu pensamento é bilíngue? Porque assim, a língua ela tem sua estrutura própria, de gramática, então ela é visual. Então, o efeito cognitivo dela é diferente, realmente, para essas traduções. Então, é isso. Eu sou surda oralizada. Vamos lá. Sim. O que e qual a diferença, isso é muito importante, entre surdo e deficiente auditivo? Tem diferença, né? Então, eu acho que é legalmente falando, pela lei, porque eu sei que na lei a gente trabalha com a porcentagem de perda auditiva para ser considerado um deficiente auditivo, que é dentro de cotas, que tem essas possibilidades, como agora foi a conquista do unilateral, porque, de fato, apesar de ele ouvir de um lado, ele tem tantas dificuldades quanto o surdo bilateral. Então, seria mais isso. E aí, eu lembro que, quando eu era pequena, eu falava assim, você é oralizada, você não é surda, você é deficiente auditiva. Então, simplificando, minha experiência pessoal, somos todos surdos. Sim. Isso seria mais uma classificação por lei para classificar os tipos de perda, que seria moderada, severa, profunda e leve, que é a primeira. Então, é basicamente isso, essa deficiência auditiva, só para essa classificação por lei mesmo. Eu pergunto isso porque quando eu me preparei para entrevistar você, eu fiz uma pesquisa, Certo. E eu percebi que existem nomenclaturas que vocês, deficientes auditivos, não se sentem confortáveis em ser chamados. Por exemplo... O mudo, que é aquele assim, surdo mudo. Isso aí. Aí, realmente, tem muitíssimo, que é uma deficiência nas cordas vocais.
Então, assim, apesar, no meu caso, eu sou organizada, então eu teria uma voz, sou apenas surda. Mas, então, o próprio sinal, né, parece que representa que eu estou sendo surda, muda. Não, mas é apenas surda, né, tá a voz. Agora, temos o surdo mudo. Aí, realmente, não falo. Mas, então, a partir do momento que eu tenho voz, seja com as mãos ou com a minha própria voz, eu não sou muda, sou apenas surda. Então, realmente, é uma classificação antiga. Então, a gente, né, tem que quebrar, realmente, esse preconceito. Eu não sou mudo, mas tem uns que se sentem realmente ofendidos, né? Sim, Eu é. não sou mudo, estou falando, eu grito, começa a fazer voz, nem tudo. Eu não sou mudo. Então, Você isso, sofreu, são surdos, né? você como surda, você sofreu muito preconceito na sua infância, Olha, adolescência? na época, teve até uma época que a gente chama hoje de bullying, né? Eu já, assim, porque quando eu era pequena, eu ficava fascinada, a gente ficava olhando as pessoas conversando, como se conversa, né? Então, acho que isso me impulsionou muito a tentar sempre me aproximar, ser mais independente. Eu não queria, né, ter ajuda para tudo. E minha mãe também, em parte, me preparou para isso. Vai na padaria, vai no banco. Então, isso ajuda muito. Ela te dava liberdade. Então, eu já tinha, desculpa, eu sou surda. Então, aí a pessoa já, tudo bem. Aí já começa a ter uma dinâmica diferente. Ou não, depende, realmente, de como as pessoas te acolhem. Mas, então, o preconceito, assim, às vezes é de zoação que tem, né? Porque como eu dependo muito de leitura labial, assim... Então, as pessoas têm essa dificuldade, realmente, de se expressar, é a voz, é o sotaque. No meu caso, eles achavam que eu era estrangeira, eles sempre perguntam de onde você é. Mas não são todos que têm uma dicção igual. Então, realmente, acaba também sendo uma... Eles contraem, aí param de pronunciar, porque eles querem se manifestar. Então, essas coisas foram como se diz, é uma pressão, de certa forma, né? Mas, graças a Deus, a comunidade se uniu. A gente vai, né, mostrando, olha, nós somos iguais, queremos ter, né, os mesmos direitos. É a forma que a gente tem de se manifestar. Então, em Sergipe, quais são os lugares, os espaços profissionais e pessoas que podem ajudar a pessoas que se descobrem deficiente auditivo? Assim, como começar a lidar com isso de uma forma prática, de uma forma que facilite a vida da pessoa, que ela consiga se inserir na sociedade de uma forma mais digna e respeitosa, assim. E quais são esses espaços aqui em Sergipe? aqui em Sergipe nós temos... Eu sei que a primeira é a escola, né? Porque como eu vim de Brasília, então aqui eu ainda estou conhecendo, né? Que eu me mudei, acho que vai fazer uns 5 anos. Foi pandemia, né? Que é a idade do meu pequenininho. Mas, então, eu não tive a oportunidade ainda de ter muito contato. Mas nós temos a Associação dos Esportes, que também é uma área assim, que a gente tem surdo-olimpíadas com vários destaques, né? Estamos crescendo muito aqui no Brasil. A Escola dos Surdos, porque hoje em dia a gente estava até vendo assim, a importância da Libras para ajudar no português como segunda língua, que, como eu falei, tem uma estrutura gramatical diferente, que essas expressões corporais é que dão vida ao que está sendo dito. E a pessoa consegue pegar bem em português também. Porque, para ser um brasileiro, né, saber ler e escrever a língua portuguesa, tanto a Libras como primeira língua. Então, e agora, na gestão, né, do Dr. Flávio, foi uma surpresa incrível quando eu vi as sessões interpretadas em Libras, gente, pela língua brasileira de sinais, que é um direito linguístico, né? Sim. Então, assim, que apesar dessa diversidade surda, atende, então a gente tem as legendas, porque a gente respeita, né, as diversidades do unilateral, bilateral. Muitos que não sabem Libras utilizam a legenda. Mas, realmente, quem tem a Libras ficava totalmente isolado, vamos dizer assim, para ter acesso à informação em tempo real. Então, realmente, eu não saberia dizer exatamente os espaços, mas vamos pesquisar. Porque eu vim direto já na maternidade, né, e para trabalhar aqui no tribunal, contribuindo também de alguma forma para que a gente seja sempre uma sociedade mais inclusiva. A gente, né, vai pesquisar e vai, inclusive, colocar aqui abaixo para vocês saberem os contatos. Ótimo, E as muito informações. importante, É muito porque importante. É uma troca de experiências, de Sim. como foi. Por exemplo, agora, o SUS tem essa parte de oferecer aparelho auditivo. Sim. O próprio plano de coclear você consegue pelo SUS com aparelhos ótimos também, né? Não é mais aquela coisa de aparelhos ultrapassados, não. Eles estão acompanhando, porque é um investimento muito caro, né? O aparelho auditivo, né? Eu fico até brincando.
isso aqui não mexe, não, custa, sei lá, R$ 8.000, por exemplo, esses aparelhos Bem caro, eu digitais, né? sei por quê. Que a tecnologia está bem a favor da gente, porque como ele amplifica o som, então ele agora diminui os ruídos, foca mais na voz. Então, é sensacional. E são reabilitações que a gente tem, né, para, pelo menos, ficar mais fácil a inclusão. Porque a leitura labial, por exemplo, é muito exaustiva também, porque eu tenho que ler os lábios, fazer conexão com o som, né, pegar o contexto. Mas é isso. Eu imagino. Você acha que as escolas sergipanas elas estão preparadas para receber o surdo de uma forma de qualidade, para passar o conhecimento para eles de uma forma de qualidade, ou ainda tem muito que se preparar as escolas eu acho aqui? que ainda tem muitos desafios, até o que eu estava acompanhando na época que eu tive a oportunidade de trabalhar na gerência de Libras em Brasília. A gente vê que, como a gente vê, é a luta, né, pelo reconhecimento da nossa cultura, da nossa dinâmica, da nossa língua. Quando começou o projeto da escola bilíngue, foi uma conquista muito grande. Aqui nós temos, se eu não me engano. Tem. E aí eu sei que, pronto, você vê, eu cresci, no meu caso, numa escola de ensino montessoriano, que deixa a criança se desenvolver conforme o seu ritmo. E lá nós tínhamos outras deficiências. E assim, por experiência própria, você convivendo com os ouvintes, com os que têm paralisia, o visual, né, o auditivo, é uma sociedade assim, sem preconceitos, né? Porque a gente consegue crescer e está todo mundo ali dentro do seu círculo social, profissional, de lazer e tudo mais. Então, ainda, porque a gente já teve muitas conquistas, reconhecimentos em leis, mas ainda falta, né? Não só para surdez, como para várias outras deficiências. E vamos trabalhando nisso. Em geral, como o deficiente auditivo se sente com suas limitações? O psicológico do deficiente auditivo, ele precisa ter um certo apoio psicológico nesse seu processo de inclusão na sociedade? Eu sei que essa inclusão começa na família, por exemplo. Aí minha família é muito grande. Tá, apesar de a gente, por mais que a gente seja, né, assim, nós temos os tímidos, tem aqueles que vão sair perguntando tudo, mas não podia perguntar no jornal o que está acontecendo, até parar para explicar. Fica uma situação assim chata, né? Tem gente que naturalmente já expressa, mas assim, a gente se perde muito. Quando eu estou aqui conversando com você, eu consigo entender tudo. Mas se tiver pelo menos mais duas pessoas... Aí banana tudo, né? Porque assim, quando você terminar de falar e a pessoa começar e eu virar para entender o que ela está falando, ela já terminou, e quando é nesse sentido que a gente se perde. Então, a gente tem muito essa de não querer incomodar, né? Mas, graças a Deus, eu tenho um círculo de amigos muito bons, que, inclusive, fazem questão de complementar. E eu mesma também me manifesto. Me perdi. Mas, muitas vezes, a gente prefere, né, fingir que entendeu, mas, sei lá. Às vezes, eu achei que entendi e não era outra coisa. São situações que, até mesmo com uma pessoa, como, por exemplo, uma das primeiras experiências que eu tive sem o aparelho auditivo, como eu te falei, o som me ajuda, né, nas palavras. Não são todos que usam, mas tem uma habilidade de comunicação muito boa. Foi assim, foi meu primeiro emprego. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade na Câmara dos Deputados, que também tinha esse programa que incluía as pessoas com deficiência. E eu falei assim, Mari, você compra pilha para mim, por favor? Claro, de que sabor? Porque assim, pilha e pizza. Aí eu falei, pronto, e a gente acabou de rir. Então, assim, são situações que, gente... E trabalhando também, às vezes, uma pessoa que não sabe que eu sou surda e começa a falar comigo que eu estou de costas, ou me cumprimenta, desculpa, eu acha não que você, acha que você foi mal educada. Gente, teve até uma questão que a gente foi... historiávamos carros numa assessoria que eu estive presente também. E minha experiência profissional foi bem ampla. Então, são várias situações. E era um coronel também. Eu falei, gente, eu fui reclamar com a minha chefe. Falou assim... não me responde. Só que aí minha chefe também se acabou de rir e usou a expressão que ela falava, ironizando. Ela é mudinha, é a minha surdinha, não sei o que e tal. Mas ela tinha essa liberdade, né, para falar comigo, você acabou de rir. Eu depois pedi desculpa, eu falei, gente, fiquei tão sem graça. Então, são situações que a gente, né, pede desculpa. Uma outra experiência também em banco. Eu fui subgerente, né, no banco para ajudar os gerentes, mas assim, quando o telefone começa a tocar e não para. Eu falei, tá, vou arriscar só para não deixar o telefone tocando. Banco Real, a Mariana falando. Aí começa a falar e eu pego uma palavra-chave, Eduardo, né, que era meu gerente na época. Eu falei, só um momento, está atendendo. Mas aí, quando
a pessoa começar a falar assim, desculpa, eu sou surda, pensa na situação, como é que deixa uma surda atender o telefone? Essas situações que a gente fica. Agora, pessoalmente, é diferente. Eu falei, desculpa, eu sou surda, vou entender a sua situação. Então, aí a minha gerente gostava, porque chega os clientes estressados, eu conseguia acalmar. Eu falei, desculpa, haja muito clima da situação. Mas, assim, são muitos perrengues, muitos apertos, né, que a gente tem que ficar ligado no aeroporto, quando eu não ouço, eu tenho que avisar, desculpa, eu sou surda. É um atendimento diferenciado, na verdade, né? Não preferencial, mas diferenciado. Me avisa se mudar portão, porque eu vou ficar ligada, mas são, eu tenho todo alerta. Na né? verdade, Mari, a palavra que caracteriza muito essa relação das pessoas com os surdos é empatia, né? Simples, empatia. Empatia. Se colocar no lugar do outro e tentar fazer o melhor, mesmo com as nossas desinformações, né? Sim. Porque, na verdade, é um universo muito novo para todo mundo. Para vocês, é o universo de vocês, né? Sim. Mas é um universo que ainda é difícil compreensão para quem não consegue imaginar o que é não ouvir, né? Isso. O que é não ouvir. É Mas, verdade. Monto, por exemplo, quem possui deficiência auditiva, Sim. quais caminhos, né, devem ser tomados para facilitar a sua vida social? Quais são os caminhos, assim, que você deve procurar para facilitar a sua vida social? Bom, a acessibilidade para a surdez seria, vamos dizer assim, para a vida social, eu sei que teria que ser por partes, né? Porque a gente tem o lazer, tem a parte de acesso ao serviço público, por exemplo, que nós temos uns intérpretes que fazem essa ponte para intermediar, quando é, por exemplo, uma audiência pública, que a gente, né, uma delegacia da mulher, onde a gente precisa, e, enfim, então, seria um intérprete, de fato. Porque isso não existe nos órgãos. Alguns lugares tem. Infelizmente, a gente não consegue atender em todos. Por isso que foi criada, né, uma gerência de Libras, que é a CIL, Central de Interpretação em Libras, para, pelo menos, disponibilizar. Por exemplo, vai ter uma audiência em que a pessoa, né, a vítima ou não, é uma pessoa com deficiência auditiva. Aí a gente agenda a audiência como intérprete. E, às vezes, aparecem os casos atípicos nas delegacias. Também eles entram em contato com a Central de Interpretação de Libras. Então, é uma forma também de estar ali disponível. Me veio agora uma coisa na cabeça. Tem algum aplicativo, como esses tradutores de português para inglês, português para espanhol? Tem tradução para o surdo? Isso, que você faz a voz e mostra, e ele, que são o que a gente chama de avatares, né? Sim, aí nós temos vários também, vamos disponibilizar. Porque quem não não, se eu não sou, porque assim, vale tudo, né? Vale mímica, gestos, né? Assim, para a gente se comunicar. Então já vamos colocar aqui quais são os aplicativos para você. Vamos sim, porque ajuda muito. Você pode se vai na mesma hora e também traduz. Porque, assim, infelizmente, a gente tem, por exemplo, situações que a pessoa, você vem me fazer uma pergunta e fala, desculpa, eu sou surda. Aí a pessoa desiste de perguntar, desculpa, e vai embora. Assim, poxa, eu não sou útil só porque eu sou surdo, vamos mudar a dinâmica, né? Aí mostra essa situação de você chegar e eu avisar que eu sou surda, aí você vai tentar escrever, aí eu consigo responder. Ou gesticular. Eu quero ir no banco, né? Você, no banco, dinheiro, a máquina. Vai tentando gesticular, se não for escrever. Porque a gente sempre dá um jeito, a gente, né, quer comunicar sempre. É isso mesmo. Então, aí, voltando nessa questão do social, tem essas para as instituições públicas, as escolas, né, quando a gente tem um intérprete que, pelo menos, faz também essa questão do professor surdo. E lazer. Eu gosto muito, queria tanto que aqui no Brasil tivesse, acho que ainda não tem, não descobri ainda, mas é uma boate, por exemplo, para surdos, que eles têm um taplato de madeira, o chão de madeira, e as caixas de som viradas para o chão, porque a gente sente a vibração. A vibração, que então, na maravilhoso. igreja, tem essa parte acessível também, que é um taplato de madeira com as cadeiras. Então, além do intérprete, a gente sente as vibrações das músicas. Que maravilhoso, né? Então, os shows, Mari. por exemplo, agora tem até esses coletes, né, num espaço reservado para os deficientes, a gente consegue também curtir igual. Né, a tecnologia tem evoluído muito em relação a você. Na verdade, os médicos de meu filho, de lá de São Paulo, eles me dizem o seguinte, tanto que eles não quiseram que Davi fizesse a cirurgia coclear, justamente porque ele disse assim, olha, o aparelho vai funcionar muito bem para ele. Você tem que aprender a ouvir de qualquer forma, tem toda uma reabilitação. Vai ser muito bom para ele, e a evolução tecnológica está tão avançada que a gente acredita que daqui a pouco tempo a
A gente vai estar podendo ouvir mesmo, pessoas que não escutam. Eles super acreditam nisso e acho que isso não demora muito, não. Né? Você acredita nisso também? Eu sei que essa questão de ouvir, realmente, como eu falei, de aprender a ouvir, sem dúvida, a tecnologia está aí. Por exemplo, o implante coclear, ele seria realmente um ouvido biônico. Sim. Então, tenho amigos que usam e... Mari, você está meio mundo atrás de mim. Teve um amigo que usava o aparelho auditivo e amava música clássica. Com o implante coclear, realmente, ele viu uma diferença. Mas, assim, não são todos que são aptos pelo implante coclear, porque você faz toda uma bateria de testes. Esses que não se habituam podem usar o aparelho auditivo ou não. Mas, assim, não deixam de ser também sempre muito bem gesticulados e articulados. Então, a gente tem o intérprete em Libras, as legendas e, por exemplo, reuniões. Né? A gente agora... É porque, assim, a questão do acesso também às tecnologias é o que impede, que não é todo mundo que tem acesso. Sim. Claro que a gente tem pelo SUS, mas, por exemplo, uma reunião, participar de uma reunião online, né, tudo reuniões, e assim, querendo ou não, mesmo que eu faça uma webcam, o vídeo pode travar, mas a voz continua. E eu preciso da leitura labial, porque realmente eu ouço a voz, mas eu não pego as palavras. E aí eu preciso da leitura labial. Então, assim, os aparelhos, você liga um tablet, e aí, numa reunião, ele vai digitalizando tudo que está sendo dito, inclusive quando muda a pessoa. E aí, vamos ver. Então, eu acho assim, que vale tudo. Os avatares nos aplicativos, os intérpretes, as legendas, as sinalizações, que nós somos muito visuais, né? As luzes, por exemplo, campainhas, né? Que a gente, com luz, com iluminação. Isso. Então, Sim. são todas essas adaptações que têm que ser naturais. Assim como para um cadeirante, rampa, né? Os espaços maiores para você passar e por aí vai. Sim. Tem alguma atividade específica que um surdo não consegue fazer, por exemplo? Tem que ter telefone. Mas, ó, você vê a tecnologia também do WhatsApp, até quem manda áudio eu consigo transcrever. Pois é, já tem telefone que já deve aparecer mas a texto. Tem uma palavrinha ou outra que ainda perto. Mas, assim, já é um avanço, claro. Telefone, gente, quando eu ganhei meu primeiro celular, aqueles tijolinhos, né? Sim. Porque, como eu estudava até 1h da tarde, ia trabalhar às 2, depois ia para o meu judô. E aí, minha mãe, a Mariana, o dia inteiro na rua, como é que eu vou falar com ela? Celular, tijolinho. Mas era assim, me ligava e eu que me comunicava a ela, porque, apesar de eu ouvir a voz dela, então eu falava, mãe, estou em tal lugar, mãe, chego em tal momento, sei que tal. Era mais para ela ficar tranquila, né? Em relação ao tio-vez. E o SMS era tudo assim, caro na época, né? Para ser pago. Mas assim, foi. E a gente ficava no computador, né? Para mandar mensagem de graça. Foi um avanço. Mas a dificuldade seria essa, realmente, né? Além de direito a aparelho auditivo, né, a cirurgias, né, e tudo mais, assim, quais são os benefícios legais que o deficiente auditivo tem aqui no Brasil? Eu sei que tem meia entrada, tem vaga especial em concurso. Quais são mais os benefícios? A gente tem as cotas em concurso público, até por conta da forma de ser aplicada a prova, que é quando a gente volta à questão do português, a língua portuguesa, que ela é oral, né, e não visual, como a Libras. Então, inclusive, não tem muito tempo que agora eles fazem a prova em Libras, porque até então você tinha só a opção de ter um intérprete com você para traduzir. Né? A questão, né, não é você interpretar o que está sendo dito ali e perguntado. Então, agora você tem essa opção de ter um intérprete de leitura labial, para os que não são sinalizados, um intérprete em Libras, a prova em Libras, e, inclusive, tradução da redação. Aí eu sinalizar toda a minha redação, e aí o intérprete vai e transcreve em português. Que legal. E temos a isenção da compra do carro, que também foi uma luta... INSS, parece que diminui também o INSS, uma coisa assim. Tem um monte de coisinha que eu li. Tem PPA, né? A gente entra como os deficientes em geral, mas, por exemplo, para a isenção do carro, é recente também essa vitória, que agora a Receita Federal já incluiu também no cadastro, porque ele estava dizendo assim que o surdo não teria uma adaptação no carro, porque, de fato, a gente dirige. As pessoas me perguntam como é que com as mãos, né, os pés, porque eu já tinha bem visual, mas você vê, não é um preconceito, assim, uma ignorância, porque a gente sabe que o visual precisa de motorista, um cadeirante e uma adaptação. E o surdo, no caso, o alarme, né, tem que ter um sentido que vibra, né, no seu chave, enfim, tem umas coisas, mas aí é por conta realmente dos nossos recursos, terapias fonoaudiólogas, tudo a gente
a qualidade de vida, né? A gente tem que investir mais. Então, entrou nessa questão também. Deixa eu ver o que mais. Mas, por exemplo, aparelho auditivo, eles não entram como próteses. Então, a gente não consegue declarar no imposto de renda. Né? Então, aí tem umas coisas assim. Você acha Mas que, é isso, você olha, eu acho que a gente tem muito o que falar, né? Sim, mas assim, você acha que tem bem alguma amplo, é realmente, muito porque é uma amplo. diversidade Porque muito por exemplo, grande. eu então que sou mãe de um unilateral, então assim, eu tenho muitas curiosidades. Mas assim, diante de tudo que foi falado aqui, você acha que a gente deixou de falar alguma coisa muito importante que a gente tem que esclarecer para a sociedade, não só para as pessoas com deficiência, que a gente não pode esquecer de falar sobre esse assunto? Olha, eu acho assim que em relação à empatia, é você, a partir do momento que você perceber que a pessoa é surda, você não simplesmente pedir desculpa e ir embora, não. Tentar, né, fazer uma comunicação. E eu acho assim que... eu acho que... Basicamente Mas é essa basicamente empatia. é isso, né? Que a gente está sempre incluindo, né? Como é um ser humano, nós todos, nós somos humanos. Então, a gente quer ser, sim, visto, reconhecido. Setembro Azul, por exemplo, é isso. Que foi a questão... Eu achei maravilhoso que, quando implantou as traduções em Libras, foi exatamente no mês de setembro, que é o mês que a gente é homenageado mundialmente, né? Assim, com várias conquistas, inclusive o Azul, porque na época da Segunda era para diferenciar, né, os deficientes dos outros. Então, como símbolo de opressão, ele também é um símbolo de luta, né, por essa visibilidade surda. E é isso. Olha, uma coisa importante que eu queria que você falasse, Sim. até para meu filho escutar isso. Certo. Ele, como deficiente, é importante o deficiente entender que a sua limitação te traz benefícios que outras pessoas não têm. Oportunidades, benefícios. Além das oportunidades, eu acho assim, sensibilidade mesmo. Por exemplo, eu acho que vocês têm uma sensibilidade maior com tudo que acontece ao seu redor. Vocês têm uma sensibilidade maior com cheiros. Você tem sensibilidade maior com N coisas. É uma questão de sobrevivência, né? Vamos dizer De assim. sobrevivência. E essas coisas que são potencializadas por causa da sua deficiência, te dá vantagens em muitas situações, né? Sim, as expressões mesmo, né? O que a gente consegue ver de longe, tudo. Mas... É o que eu digo para ele, que é importante você, como deficiente, expor para as pessoas, assim... A minha deficiência me torna um ser diferente e especial, porque eu sou melhor nisso, porque eu sou melhor naquilo e melhor naquilo outro. Então, a gente não pode limitar a nossa deficiência como uma coisa ruim, muito pelo contrário. A gente tem que aproveitar a nossa deficiência e enxergar que ela nos trouxe coisas muito melhores. Sim, é apenas uma limitação, seja assim, na comunicação, não, mas assim, são espetaculares. Nós temos assim, vários surdos formados em várias áreas, né? Temos engenheiros, temos arquitetos, temos professores, temos tudo, inclusive até piloto de avião. Nós temos um surdo, né, que é piloto de avião. Então, assim, reconhecer, abraçar realmente que isso... É muito legal, acho muito legal, principalmente a questão, quando a gente fala em mundo surdo e mundo ouvintes, é que a gente tem a cultura, né, como a gente está falando, que o mundo dos ouvintes e o mundo dos surdos são diferentes. Então, assim, o que é engraçado para nós não é para vocês e vice-versa. Então, nós temos gírias também, temos muitas coisas assim. E quando a gente combina, né, os dois mundos, é muito legal. Acho assim, a gente tem muito que... aprender a conviver. Eu adorei conhecer você, adorei esse bate-papo. Eu espero que a gente possa se encontrar em umas outras vezes aí pela vida. Claro. E muito obrigada por você estar aqui. Viu? Gente, mais um assunto super relevante aqui no nosso TCE Convida. Eu espero que você esteja aqui no nosso próximo programa. Um beijo, tchau.